Olá, está começando o Pódio 5, o canal que traz pra você 5 coisas sobre qualquer assunto. E hoje é um dos meus temas preferidos, que é cinema. E eu vou falar aqui sobre os 5 melhores filmes de terror da história e da sétima arte. Pra quem não sabe, né, eu sou formada em comunicação social com especialização em rádio e TV, já trabalhei com cinema, eu amo filme, eu assisto filme assim, mais de um filme por semana, assim, né? Porque eu trabalho também, senão eu assistiria filme todo dia. Eu amo filme, e então aqui foi bem difícil fazer essa lista dos 5 melhores filmes de terror, porque é o meu gênero favorito de cinema. E então, vamos começar essa lista logo, né? Em quinto lugar, eu coloco aqui um dos filmes mais importantes, talvez, da história do cinema brasileiro, independente se é de terror ou não, porque é o debut, né, do Zé do Caixão, o Coffin Joe. O Zé do Caixão é conhecido internacionalmente aí como Coffin Joe, é um dos personagens mais famosos aí, né, do Brasil. Infelizmente ele morreu faz um pouco tempo. E aqui nesse filme, que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, que é a estreia do Zé do Caixão, né, como diretor de cinema, escritor e também, né, o ator principal aí da Meia-Noite Levarei a Sua Alma, que traz o personagem Zé do Caixão, né, a grande estreia do personagem, do José Mujica Morins, que é o homem por trás do Zé do Caixão, que aqui ele faz o papel, né, de um dono de funerária bastante sádico no interior aí de uma cidade do interior, e ele atormenta os moradores dessa cidade. E ele quer ter um filho, né, de sua linhagem. O Zé do Caixão é um personagem bastante cético, não acredita em nada e só quer aí ter um filho para, né, prosseguir. E ele não consegue ter um filho com a sua esposa, né? Então ele comete aí uma série de crimes na intenção de conquistar aí esse filho, que eu não vou dizer aqui se rola ou não, mas o que eu vou contar é que esse filme é sensacional. É um filme em preto e branco, né? É o primeiro filme de terror do Brasil. E é muito elegante a maneira que o Zé do Caixão, né, elabora a história, a maneira como a história cresce e vai ficando cada vez mais integrante, né, e assustadora, é fascinante. É um filme, assim, como eu já disse, extremamente elegante. Tem cena de sexo sem mostrar nada, sem nenhum momento ser vulgar, sem nenhum momento ser explícito. Tem muita coisa aqui ficando psicológico, né? E aí você entende, então, porque o Zé do Caixão é um grande mestre. É um filme que vale muito a pena ser visto. É um filme, assim, sensacional, que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores filmes de terror da história. E na minha humilde opinião, aqui está na nossa lista, né, como o 5º melhor filme de todos os tempos de horror. E é um filme que mostra por que o Zé do Caixão ficou tão conhecido. Então assista aí, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Em quarto lugar, é um filme de 1990, o filme It. O It foi baseado num livro do Stephen King, que é, né, um escritor famosíssimo aí de terror, um dos grandes mestres de terror de todos os tempos. E esse filme aqui, na verdade, foi uma minissérie para televisão em 2 episódios, dirigido aí pelo Tommy Lee Wallace, e que conta a história, né, de um grupo de crianças e adolescentes aí que são meio os outsiders, né, as crianças que sofrem bullying e tudo mais, que é o Luck 7, que eles têm que lidar aí com o desaparecimento, né, de outras crianças e adolescentes, que talvez esses desaparecimentos estão ligados aí com uma figura, né, demoníaca, caracterizada como um palhaço muito assustador. O palhaço aí do It, né, é um dos personagens mais famosos da história do cinema e assustou muita gente aí. E esses 2 episódios feitos para a TV foram compilados como um filme e conta, como eu já disse, a história do Luck 7, que é esse grupo de crianças, né? A primeira parte é eles jovens, a segunda parte é quando depois de 30 anos eles têm mais uma vez que lidar aí com o It. Então, eu coloquei aqui o filme de 90, tem um remake que é mais recente, né? Mas eu prefiro sim o filme dos anos 90, que me deixou muito mais assustado. Na verdade, eu dormi assistindo o remake, assim, então eu recomendo assistir o It dos anos 90. Aliás, de 1990. E em terceira posição aqui, nos melhores filmes de terror de todos os tempos, eu coloco Horror in Amityville. O Horror in Amityville teria sido baseado aí numa história real, né? Que conta a história de uma família que se muda para uma casa grande, que eles compraram a um preço assim um pouco abaixo de mercado, onde teria acontecido um assassinato um ano antes. E aí, depois que essa família se muda, né, é um casal e suas 3 filhas, fatos estranhos aí começam a acontecer com essa família, fatos muito assustadores, né? Nesse filme, que é estrelado pelo Ryan Reynolds, que é um ator extremamente famoso, né, da atualidade, dirigido aí pelo Andrew Douglas e escrito pelo Scott Couser,
que é um escritor, assim, um roteirista que lutou bastante aí na greve dos roteiristas de Hollywood por melhores condições de salário aí dos roteiristas, né? Que eu acho que eles têm que ter, porque sem história não tem filme e série, né? Por isso que eu até acho que tem muita coisa mais ou menos hoje em dia, porque não tem grande investimento nas histórias, né? Então, mudando de assunto, força aí pros roteiristas. E voltando ao Horror em Amityville, é um filme que me deu muito susto, é um filme bastante interessante, é um filme aí que vale muito a pena ser visto e tá em terceiro lugar aqui no nosso pódio 5 melhores filmes de terror de todos os tempos. Em segundo lugar, eu coloco aqui o filme da minha camiseta, que é o The Shining, que vocês podem ver aqui atrás, tem um pouquinho de spoiler, né, nessa camiseta que é muito bacana. O The Shining é o Iluminado. O Iluminado é considerado um dos melhores filmes da história de Hollywood. Tá na lista de 100 maiores filmes da história, né? Então, independente de ser terror ou não, é um filme que merece ser visto. E é um filme que foi dirigido pelo gênio do cinema Stanley Kubrick, em 1980, baseado em mais uma história do Stephen King, que foi o cara aí também da história do It, e que é estrelado pelo Jack Nixon, que dispensa apresentações, e pela Shelley Duvall, que era uma grande atriz aí dos anos 70 em Hollywood. E aí eles são um casal, né, que tem um filho, o Danny Boy, e o Jack Nixon interpreta um autor, né, que é um escritor, que ele acaba se mudando com sua família para um hotel numa época de fora de temporada, que ele quer escrever aí um livro, né, e o hotel tá fechado e precisa de um caseiro. Então o Jack Nixon assume aí esse posto, né, ele pega esse emprego, leva a família inteira lá no frio do inverno, num hotel gigantesco, e por ser um hotel, né, gigantesco e antigo, tem muita história aí meia macabra. E aí o Danny, ele tem um poder. O Danny, ele consegue se comunicar com entidades sobrenaturais, ele consegue ver espírito, ele consegue ouvir. E tem poderes telepáticos. Então a gente vai ver aí muitas coisas rolando aí desde o início com o Danny e com o personagem interpretado pelo Jack Nixon, que acaba passando aí por grandes momentos de tormento, né? Que vai ter cenas clássicas aí da história do cinema. A cena das gêmeas na minha camiseta, né? O Danny aí andando com seu patinete e vendo, assim, os espíritos, tem a cena da banheira e muitas outras cenas icônicas que eu não vou dar mais spoiler aqui, no filme O Iluminado, que é um filme que te deixa, assim, tenso, tem uma interpretação magnífica, né, do Jack Nixon e da Shelley Duvall e do próprio menino que fez o Danny, assim, é um filme sensacional, tem que ser visto por amantes do cinema e tá aqui em segundo lugar nos melhores filmes de terror de todos os tempos. Em primeiro lugar, não podia deixar de ser, é óbvio, que é quem, né, gente? O Exorcista. O Exorcista é um filme de 73, é um filme que foi dirigido aí pelo William Friedkin, baseado numa história de um outro William, que é o William Bradley, que também ajudou a escrever o roteiro aí do Exorcista. E é um filme que conta a história, né? Tem um padre aí que ele tem uma descendência grega, que ele é meio cético em relação aos poderes aí, né, de Deus. E tem uma atriz de Hollywood, que ela é bastante famosa, e ela tem uma filha adolescente. Essa menina começa a mudar de comportamento, né? Inclusive sua aparência física começa a mudar, o que leva, né, essa mãe a procurar esse padre, porque ela se sente, assim, amedrontada com a mudança da filha, que parece ter sido possuída pelo coisa ruim. E tem cenas também clássicas aí do cinema, tem cenas muito polêmicas, né? Famosa masturbação do crucifixo, não vou entrar em mais detalhes aqui, mas O Exorcista é um filme extremamente famoso e que também está na lista de 100 maiores filmes da história do cinema, mudou para sempre a história de se fazer horror e tem que ser visto sim. O Exorcista é extremamente recomendado e é aqui primeiro lugar no nosso melhores filmes de terror. Foi um filme que quando assisti pela primeira vez, eu até esqueci quantos dias, né, quantas noites eu fiquei sem dormir. Eu era muito pequena ainda, tinha 5 anos, então foi muito assustador pra mim. Minha mãe me pôs pra ver O Exorcista. Aliás, mãe, muito obrigada. Eu curto muito horror por causa da minha mãe, né, também. E, enfim, e eu amo o gênero e O Exorcista é o melhor filme de terror aí de todos os tempos. É uma coisa que é impossível de não compartilhar da sua opinião. E eu vou deixar aqui pra vocês um bônus nesse vídeo, que é os filmes, né, que estão ligados ao Ed e a Lorraine Wayne, que seriam um casal de detetives do paranormal, né, dos Estados Unidos, que eles tinham uma série de TV enquanto eram vivos, né, onde eles investigavam aí coisas do paranormal. E aí tem vários filmes ligados a eles, né, que seriam baseados em fatos reais,
do qual o primeiro filme que é lançado é o Invocação do Mal, de 2013, que é um filme sensacional, né? Que é até um pouco similar aí com o Horror em Amityville, que conta a história de uma família que vai para uma casa e passa a ser atormentada. A Invocação do Mal é um filme extremamente assustador, assim, eu assisti depois de adulta, assisti no cinema, tudo, e eu fiquei com muito medo de assistir esse filme. Não de assistir, depois que eu assisti o filme eu fiquei sem dormir, assim, uma noite, eu diria, porque é um filme extremamente assustador mesmo, e que depois vai ter os outros filmes pós, né, Invocação do Mal, que vai ser o Annabelle, vai ter o filme da Freira e tudo mais. Então aí esses filmes do casal, né, do Ed e Lorraine, valem muito a pena serem vistos, porque são filmes, assim, extremamente assustadores e que teriam sido baseados em fatos reais. Bom, gente, é isso. Comentem aqui se vocês gostaram, né, do tema de hoje, qual é o seu filme de terror preferido, se vocês concordam comigo ou não, né? Também me segue lá no Instagram, Patrícia Baceto. Espero que vocês tenham curtido. E é isso, gente. Beijo e até o nosso próximo Pódio 5.